Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se você quiser ajudar nas produções aqui do canal, você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários, ou então, através do botão valeu, o seu comentário fica em destaque entre os demais. Você também pode mandar a sua pergunta pro QR Code que fica aqui na tela ou o link na descrição. Entre as bestas e feras que vagam pelo mundo mágico, o bicho-papão é, sem nenhuma dúvida, uma das mais interessantes. Afinal, ele pode se transformar em qualquer coisa que as pessoas tenham medo, desde uma simples mesa de escritório, pelo medo de ter um trabalho chato, a um horripilante dementador ou o corpo morto de alguém que você ame. Com um poder tão versátil, o bicho-papão tem sempre uma arma contra as pessoas. Afinal, o medo é um sentimento natural que todo mundo tem. Toda essa mística por trás do bicho-papão contribui para que ele seja tão assustador. Como ele nunca esteve vivo, logo ele não pode ser morto. O bicho-papão é um não ser, assim como um poltergeist ou um dementador, não seres inerentes ao sentimento dos seres humanos. O bicho-papão gosta de habitar locais escuros e às vezes úmidos, como guarda-roupas, armários embaixo de pias, vão embaixo da cama, cavernas, becos escuros, qualquer ambiente desse tipo. Em seu habitat, o bicho-papão permanece em sua forma natural, que nunca foi vista por ninguém, a não ser talvez por Alastor Moody. Então, não se sabe qual é a forma natural de um bicho-papão. Eu acredito que o bicho-papão seja disforme, uma coisa mais ou menos parecida com o que nós vemos entre uma transformação e outra no filme, aquela coisa meio sem forma, sem aparência. Eu acredito que essa seja a sua verdadeira forma quando ninguém está vendo. Como esperado, pessoas que sentem medo com maior intensidade são as vítimas mais suscetíveis aos bichos-papões, às vezes ficando em estado de choque e sem reação quando atacada por um deles. Mas a grande questão que eu trago com esse episódio é: o bicho-papão oferece algum perigo real além do próprio terror psicológico que ele promove? Bruxos e bruxas experientes afirmam que bichos-papões são tecnicamente inofensivos, que sua principal arma é somente se nutrir do medo das pessoas. Mas será que é só isso? Dependendo da forma que o bicho-papão assume, ele pode acabar sendo um pouco mais perigoso, porque quando transformado, apesar de não se transformar de verdade, ele emula propriedades mágicas daquilo que ele se transformou. Claro, se o que ele se transformou tiver propriedades mágicas. Por exemplo, um bicho-papão transformado em um bruxo específico é capaz de duelar com uma vítima, duelar realizando feitiços, como foi o caso de um bicho-papão que se transformou em Voldemort. E antes de ser neutralizado, ele precisou ser contido por outros feitiços. Em seu terceiro ano, quando Harry Potter demonstrou uma certa vulnerabilidade em relação a dementadores, o professor Lupin utilizou um bicho-papão nas aulas particulares de defesa contra dementadores para o Harry treinar. Não utilizou um dementador real, mas mesmo assim o Harry sentiu os efeitos que um dementador causa. "Que é isso?", perguntou Harry. "Outro bicho-papão", respondeu Lupin tirando a capa. "Andei passando pente fino no castelo desde terça-feira e por sorte encontrei este aqui escondido no arquivo do Sr. Filch. É o mais próximo que chegaremos de um dementador de verdade. O bicho-papão se transformará em dementador quando o vir, então poderemos praticar." E então, em outro trecho, quando Harry já está tendo a aula, Lupin segurou a tampa da caixa e levantou-a. Um dementador se ergueu lentamente, o rosto encapuzado virado para Harry, uma mão luzidia, coberta de cascas de feridas, segurando a capa. As luzes em volta da sala de aula piscaram e se apagaram. O dementador saiu da caixa e começou a se deslocar silenciosamente em direção a Harry, respirando profundamente, uma respiração vibrante. Uma onda de frio intensa o engolfou. "Expecto Patronum!", berrou Harry. "Expecto Patronum! Expecto!" Mas a sala e o dementador foram se dissolvendo. Harry se viu caindo outra vez por um denso nevoeiro branco e a voz de sua mãe, mais alta que nunca, ecoava em sua cabeça. "Harry, não! Harry, não!
por favor, Harry não. Harry não, por favor, farei qualquer coisa. Afaste-se, menina. Harry, de repente, recuperou os sentidos. Ele estava deitado de costas no chão. As luzes da sala tinham reacendido. Ele não precisou perguntar o que acontecera. Nesse trecho, fica claro que mesmo o Dementador, neste caso, sendo um bicho-papão, o Harry sente os seus efeitos normalmente. O frio congelante, a angústia, a voz dos últimos momentos de sua mãe suplicando pela vida do filho diante de Voldemort é forçada em sua memória. Então, fica claro ali que mesmo o bicho-papão, transformado em certas criaturas, ele produz o efeito dessas criaturas. Agora, em um outro trecho, lá em Harry Potter e o Cálice de Fogo, durante a terceira tarefa do torneio Tribruxo, nós temos algo interessante também. Harry retornou depressa ao seu caminho. Então, ao fazer uma curva, ele viu. Um Dementador deslizava em sua direção. 3,5 metros de altura, o rosto oculto pelo capuz, as mãos podres e cobertas de feridas estendidas à frente. Ele avançava às cegas, tateando em direção ao garoto. Harry ouviu sua respiração vibrante, sentiu um frio pegajoso se apoderar dele, mas sabia o que precisava fazer. Chamou à mente o pensamento mais feliz que pôde, se concentrou com todas as forças no pensamento de sair do labirinto e comemorar com Ron e Hermione, ergueu a varinha e exclamou: Expecto Patronum! Um veado prateado irrompeu da ponta da varinha de Harry e avançou a galope para o Dementador, que recuou e tropeçou na barra das vestes. Harry nunca vira um Dementador tropeçar. Espere aí! Gritou ele, avançando na cola do seu patrono prateado. Você é um bicho-papão! Ridículos! Ouviu-se um grande estalo e o transformista explodiu, deixando para trás apenas uma fumacinha. Já nesse trecho aqui de Cálice de Fogo, a gente vê que o bicho-papão, mesmo transformado, mesmo emulando alguns efeitos, ele tem algumas limitações, como por exemplo, ali quando ele é atingido pelo patrono, ele tropeça, mas os Dementadores não têm pés, então aí o Harry se liga que é um bicho-papão. E onde eu quero chegar com tudo isso? O bicho-papão emula algumas propriedades mágicas daquilo que ele se transforma, apresentando limitações, mas ele também emula as fraquezas daquilo que ele se transforma. Por exemplo, sendo vulnerável ao patrono. O Harry consegue, por alguns momentos, em Prisioneiro de Azkaban, manter o bicho-papão Dementador afastado com o feitiço do patrono. E aqui, neste caso, no labirinto, ele percebe ser um bicho-papão, então ele vai lá e usa o Ridículos e acaba com o problema também. Isso me faz levantar questionamentos muito pertinentes. Se o medo de uma pessoa diante de um bicho-papão for um vampiro, a pessoa poderia ser mordida? E se fosse mordida, seria transformada em um vampiro? A mesma coisa vale para uma pessoa que tenha medo de lobisomens. E se o bicho-papão se transformar num lobisomem, essa pessoa vai ser atacada e vai ser contaminada por licantropia? No século XIX, Londres foi aterrorizada por um famoso bicho-papão que ficou conhecido como o espancador da cidade velha de Londres. Ele vagava pelos becos escuros e assumia a forma de um bandido assassino. E embora não exista registro de vítimas fatais desse bicho-papão, a descrição de quem ele assumia a forma parece muito a de Jack o Estripador, que nunca foi encontrado ou identificado. O que me levanta outro questionamento. Será que Jack o Estripador nunca foi encontrado e identificado porque ele era um bicho-papão que, depois de atacar suas vítimas, mudava de forma, impedindo assim ele de ser capturado ou de ser identificado? Embora pareça uma possibilidade, é descrito que esse bicho-papão era rebatido facilmente com um aceno de varinha e transformado em um hamster, um camundongo. Só que isso por bruxos e trouxas, porque trouxas podem ver bichos-papões. Mas respondendo às perguntas anteriores com base naquilo que a gente viu aqui, o bicho-papão emula propriedades mágicas do que ele se transforma e também emula fraquezas e limitações. Então parece que a forma que ele emula é limitada. Então, por exemplo, um dementador bicho-papão não seria capaz de sugar a alma da vítima, propriamente dito como um dementador original faz. Mas ele faz a vítima sentir os efeitos da aproximação de um dementador. Assim como eu acredito que uma vítima que seja atacada por um lobisomem bicho-papão não vai ser contaminada com licantropia. Ela pode se machucar ali de fato com a mordida, mas não vai ser afetada, não vai ser contaminada pela licantropia. E a mesma coisa com o vampiro, porque justamente essa emulação de poderes tem um limite. Da mesma forma que o bicho-papão que assumisse a forma de um bruxo, do Voldemort, por exemplo, não seria capaz de matar alguém com um feitiço. Seria capaz somente de fazer algumas coisas básicas, uma defesa, alguma coisa assim. Porque o bicho-papão tem seu próprio tipo de magia. Mas sinceramente, eu acredito que o bicho-papão espancador do século XIX não tinha esse nome à toa. E talvez ele tenha sido o responsável pela morte das vítimas. E essas mortes foram atribuídas
criaturas ao tal Jack, o Estripador, para os trouxas, porque era a forma que o bicho-papão assumia. Ele assumia a forma de um bandido assassino, mas nunca conseguiu ser capturado. Por isso que Jack, o Estripador, nunca foi identificado, nunca teve um retrato de verdade, um rosto definido. Pra mim faz muito sentido. E foi aquilo que eu disse, um bruxo lida de maneira muito simples contra um bicho-papão. Trouxas não tem como, então talvez trouxas sejam mais suscetíveis a esse ataque e, portanto, possam se tornar vítimas e até serem assassinadas. Embora o bicho-papão seja assustador, a melhor forma de enfrentá-lo é em grupo, porque assim ele fica confuso e não sabe no que vai se transformar, o que faz com que ele se transforme pela metade e aí acabe ficando mais fraco. Apesar do bicho-papão não poder ser morto, existe forma de rebatê-lo, que é com o feitiço Ridículos. O feitiço Ridículos, alinhado a pensamentos engraçados, faz com que o bicho-papão assuma formas também engraçadas, e o riso é a maior fraqueza do bicho-papão. Ele vai fugir, ou então desaparecer com o feitiço, mas ele sempre reaparece, porque é impossível de se matar algo que nunca esteve vivo. O interessante do bicho-papão no universo de Harry Potter é que ele parece ter sido inspirado em uma criatura chamada Clutterbuff, que é da história O Rato que Não Sentia Medo. O Clutterbuff é algo que não está ali até que alguém o imagine. E ele assume a forma daquilo que a pessoa tem medo, do que a pessoa imagina. Então por isso que ele é tão assustador. Também existem criaturas que o bicho-papão de Harry Potter se assemelham de folclores, como o Coco, do folclore hispânico, que assim como o bicho-papão vive em áreas escuras, como embaixo de camas, dentro de armários, e tem capacidade de se transformar à vontade no que ele quiser. Outro personagem que o bicho-papão lembra muito e é muito famoso na cultura pop é It, a Coisa, de Stephen King. O palhaço dançarino Pennywise assume forma daquilo que as pessoas têm medo, né? Só que ele é bem mais sanguinário do que o bicho-papão de Harry Potter. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o bicho-papão é perigoso e pode causar algum dano além do próprio terror psicológico em si? Ou você acha que não? Você acha que ele só causa esse terrorzinho aí, só dá esse medo e as pessoas que são mais suscetíveis acabam ficando apavoradas e não conseguem lidar com eles? Porque realmente os bruxos parecem lidar de forma muito tranquila com os bichos-papões. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo e até lá, mal feito, feito.